Boa noite! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma semana aqui, seguindo com a leitura do livro Telos. Espero que a semana passada tenha trazido luz, clareza, que caso tenha ficado alguma dúvida, que vocês mandem as dúvidas para que a gente vá esclarecendo que o mais importante é trazer a luz mesmo, a expansão, né, da consciência no sentido de entender como as coisas acontecem em outros planos, né, em outras dimensões. E eles vêm trazer com muito carinho, partilhar para conosco aí, com muito carinho, como é a vida lá e esse preparo desse momento de transição que nós estamos passando, que é um preparo para que a gente alcance essa, essa vida, uma vida de amor, onde é o amor quem prevalece nas relações, em todas as relações. Então, para a gente iniciar, eu vou convidar vocês a fechar um pouquinho os olhos, a se permitir neste momento estar aqui presente, onde eu trago a grande invocação do ponto de luz da mente de Deus, que a luz flua para as mentes dos homens e que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor flua para os corações dos homens e que Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro que chamamos de raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que possa selar a porta da morada do mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Eu vou compartilhar com vocês agora uma oração para gerar um campo de proteção. A luz é a emanação mais poderosa de toda a criação. E é importante invocar todo o poder do primeiro raio de Deus para a proteção e vontade divina. Em nome de minha amada presença eu sou, do centro do coração de Deus, eu invoco o invencível fluxo de proteção do primeiro raio divino sobre mim. Que essa proteção envolva cada célula, átomo e elétron do meu ser, envolvendo-me no campo de força invencível da sagrada vontade de Deus. Que este fluxo de luz azul safira seja derramado em meus vários corpos e em todos os meus chakras. Liberte-me de qualquer coisa que seja inferior à mais elevada luz em mim. Que a chama azul do amor divino guarde o meu campo de proteção diariamente e a cada hora. Eu sei que eu sou absolutamente protegido, protegida em todos os momentos e em todos os lugares. Eu expresso minha profunda gratidão por toda assistência que continuamente recebo. Amém. Que nesse momento essa oração possa prevalecer no campo individual de cada um, para que a mensagem da leitura possa chegar a quem for ouvir. Então a gente vai voltar lá para continuar a leitura do livro. E a semana passada, a gente então falou dos códigos de entrada de Telos, né? E nesses códigos de entrada, a gente viu que existem três pontos muito importantes para que a gente possa alcançar, né, essa quinta dimensão, para ir até como convidado deles, né, para que a gente possa conhecer a cidade de Telos. A gente precisa alcançar alguns pontos.
E o primeiro ponto, antes de tudo, só fazendo uma retrospectiva, é a gente alcançar o amor incondicional por si próprio e pelos outros, bem como todas as outras formas de vida e todos os reinos da natureza, onde a consciência da dualidade precisa estar liberada em pelo menos 90%. Então, esse é um dos pontos principais, né, que a gente precisa alcançar. Ele até estima que o prazo para a gente alcançar esses pontos de 10 a 20 anos. E eu acredito que se a gente for bem focado, a gente consegue, porque só o despertar, quando a gente começa a tomar consciência para que isso aconteça, aos poucos a gente vai trazendo a mudança. E as coisas vão acontecendo na vida da gente, as situações vão sendo colocadas para que a gente coloque em prática esses ensinamentos que a gente vai se deparando. Então, não precisa ser nada forçado e a gente não deve gerar uma ansiedade para conseguir alcançar. É tudo de uma maneira muito natural, né, em que a gente se abre para o fluir, para deixar fluir. Deixar que a gente vá tomando a consciência. Ele diz que, em segundo lugar, a gente precisa limpar e curar os corpos emocional e mental de toda a negatividade, passada e presente, de todos os registros passados e presentes de dor, raiva, tristeza, culpa, trauma, vergonha, vício, desesperança, baixa autoestima, impressões negativas, os miasmas. Tudo isso deve ser liberado, né, da nossa mente subconsciente, que no mental fica no subconsciente e isso fica tudo, vamos dizer assim, estocado no nosso plexo solar e no nosso campo emocional, porque ali, no nosso plexo solar, que toma essa região aqui do estômago, e que é responsável pelo funcionamento de alguns órgãos aí, é aí que fica centralizado esses sentimentos mais densos que a gente carrega, né? Essas emoções mais densas, que são essas que ele cita aqui. E quando a gente começa a se dar conta, nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a entender também que é uma porção de movimentos que a gente tem que fazer, não é apenas um, né? Hoje a gente está com uma linha muito aberta, onde está ao alcance de todos os tipos de tratamento que podem auxiliar, tratamentos terapêuticos, né, da parte de terapia integrativa, que auxiliam nesse processo de trazer para a consciência o que causa dor. Só vai poder ser consciente se a gente começar a mostrar que a gente está pronto para receber isso. Senão, não vem. Então, a gente precisa fazer o movimento. A gente precisa colocar luz. Eu costumo dizer aqui, em cada leitura, assim, que se cada encontro nosso, onde eu trago a leitura, se essas palavras que são trazidas aqui, com comentários que eu possa fazer, se chegar um pontinho de luz aí até você, para que ele comece a brilhar, né, para que você comece a alimentar esse pontinho de luz e ele se torne realmente um ponto forte de luz, de brilho, essa intenção, porque é um passinho de cada vez. A gente começa a se dar conta de várias pequenas coisas que acontecem no dia a dia que geram esse tipo de sentimento. Mas a gente precisa começar. A gente precisa dar o start desse movimento.
Depois ele coloca o terceiro lugar, apenas aqueles que completaram a sua sétima iniciação espiritual e estiveram prontos ou quase prontos para as cerimônias da sua ascensão atenderão aos nossos códigos de entrada. Não é uma coisa impossível. E ele fala um pouquinho mais à frente que a sétima iniciação certamente não é o fim da evolução, mas os nossos códigos de entrada exigem que um candidato tenha atingido esse nível de iniciação para entrar em Telos. É essa tomada toda de consciência, porque ascensionar, cada pequeno movimento que a gente faz de tomada de consciência de que aquele sentimento, aquela emoção estagnada no nosso plexo solar, um sentimento de raiva, vamos supor, ele pode ser estimulado a partir do momento que ele está ali, né? Que ele está sendo alimentado ali, que esse alimento ele vem cada vez que o campo emocional passa por uma situação que a gente vivencia, aquilo é alimentado. Quando você percebe um pequeno movimento que faça, que acontece, que uma outra pessoa qualquer, que nem sabe do que se passa dentro de você, uma reação que a pessoa tenha, um movimento que a pessoa tenha, uma atitude que a pessoa tenha, que dispare em você o sentimento da raiva e você consegue, porque você vai se tornar um observador da tua emoção e você consegue perceber um pequeno movimento que você faça para quebrar esse ciclo de repetição, desse movimento contínuo de raiva que situações geram em você, são pequenos movimentos de ascensão que a gente tem, né? Pequenos movimentos em direção a essa ascensão que ele coloca aqui. Então, está tudo nas nossas mãos. A gente que precisa realmente entender que somos os observadores do que nos causa, a gente se colocar nesse lugar, né, de ser observador do que causa isso. É um ponto muito importante para esse processo que ele diz no caminho da ascensão, da gente trilhar o caminho da ascensão. Então, espero que tenha ficado assim bastante claro para vocês isso. E ele ainda coloca que a gente já tem essa consciência, mas é trazido aqui que o amor é a chave para que tudo isso aconteça. Depois, no sétimo ponto aí da segunda parte, ele traz a questão das crianças de Telos, né? Que interessante foi saber esse movimento das crianças, de como acontece, da responsabilidade, e quando o adulto já tem condições de ter essa responsabilidade, de ter o filho e de conduzir essa criação, que ao longo dos 3 primeiros anos, os pais ficam completamente voltados para a criação desses filhos, né? É bem interessante também como ele traz, e aí ele traz, inclusive, ele coloca a questão da ordem de Melquisedeque, e o Melquisedeque, vou falar rapidamente, assim, só dando uma pincelada, ele é um arcanjo, né? A gente tem arcanjo Miguel, que a força dele é a fé, né? É o poder da fé e da proteção.
Não sei se vocês têm o conhecimento das orações de Arcanjo Miguel, da proteção que ele traz. O outro é o Arcanjo Metatron, né? E a força do Arcanjo Metatron, ele representa a abundância e a supremacia. E o Melquisedeque, ele é um dos senhores da luz, né? Juntamente com os outros dois arcanjos, o Melquisedeque, ele está liderando a parte da ascensão e do amor. Eles juntos é a tríade, porque no grau, os arcanjos, eles é o maior grau que existe, né? Os anjos, eles estão abaixo dos arcanjos. Então, o Melquisedeque, ele tem essa, vamos dizer, essa responsabilidade em trabalhar essa questão da ascensão do amor, e é exatamente por isso que ele vai trabalhar com os jovens aqui, porque o jovem na adolescência, naquele período que ele vive essa fase, eles são colocados para viver juntos, né? Em comunidades, se tem um número de jovens, metade é menino, metade é menina. Eles vão passar por essa experiência na convivência juntos. E aí entra a ordem de Melquisedeque, que são todos que trabalham supervisionados por Melquisedeque com essa energia do amor, né? Fazendo com que esses jovens cresçam envolvidos por essa energia. E até ele coloca que o grupo é especialmente eficaz no tratamento de um clássico problema adolescente, o ressentimento. Quando o jovem começa a entender qual é o processo do ressentimento, com o olhar do amor, supera, né? Faz com que o amor vibre mais alto. E aí, então, a gente começa hoje a leitura no oitavo ponto, com a frase de Adama, onde ele diz: você deve incorporar o equilíbrio adequado para atrair o tipo de relacionamento que deseja, ou o relacionamento será baseado na necessidade, em vez de na unidade. Reparem bem, vou colocar uma atenção aqui nessa questão do ponto do equilíbrio, e vou fazer um convite, né, para você que está aqui me ouvindo. O equilíbrio está relacionado à questão do dar e receber. Inclusive, ele está dentro das leis sistêmicas, e talvez você consiga entender o quanto faz sentido, o quão importante é a lei do equilíbrio. Ela também está dentro das leis herméticas. O equilíbrio faz parte de duas leis herméticas. O quanto é importante a gente ter o equilíbrio nas nossas relações, na nossa vida, em tudo, em tudo. E é o que ele diz aqui. O equilíbrio adequado no relacionamento. Aqui ele vai ser abordado a união, né, do casal, e é bem interessante o que eles trazem. Então, o templo da união, Adama e Anamar, eles são o homem e a mulher aqui que vão trazer os pontos para nós. Saudações e bênçãos, meus amados. Sou o seu amigo Adama. Estou aqui hoje com Anamar, um dos nossos anciões,
que vive aqui desde o início da nossa vida em Telos, há cerca de 12 mil anos. Anamar viveu na Lemúria por mais de 2 mil anos antes da perda do nosso continente e manteve o mesmo corpo jovem por cerca de 14 mil anos do seu tempo. Ele é muito alto, enérgico e belo, e parece ter cerca de 35 anos de idade ou menos. Eu só vou dar um adendo aqui. Eu falei Adama e Anamar. Anamar, e na verdade ele é um ancião, ele não é uma anciã, como eu comentei no começo. Eu me esqueci agora, porque o Adama ele traz o nome da parceira dele. Eu vou trazer para vocês depois isso. Mas só corrigindo, né? Então, o Anamar ele é um ancião. Durante a época da Lemúria, Anamar e sua chama gêmea construíram um templo de maravilhosa beleza chamado o Templo da União. Esse templo foi construído em honra do amor e união das chamas gêmeas. Desde então, Anamar e sua chama gêmea têm sido os guardiões dessa chama eterna do amor imortal para o planeta. Agora cedo a palavra para que Anamar continue. Saudações, sou Anamar. Bênçãos e amor para todos aqueles que lerão esta mensagem. Na época da Lemúria, a maioria dos homens e mulheres partilhava a vida com a sua amada chama gêmea. Esse majestoso templo era o local para cerimônias matrimoniais. Os casais se adornavam com beleza e elegância para consagrar a sua união com as energias da chama eterna do amor imortal. Embora essa chama do amor tenha se extinguido da vibração da superfície com o afundamento da Lemúria, foi preservada no Templo da União, que foi levado em sua totalidade para a quarta dimensão quando o nosso continente foi destruído. Esse templo ainda existe hoje na área perto de Monte Shasta, onde foi originalmente localizado e agora está vibrando em uma frequência de quinta dimensão. Embora a antiga estrutura física não mais exista em sua terceira dimensão e não possa ser avistada em sua realidade, tenha certeza de que ela é muito real e tangível para nós. O templo é muito ativo e continua a desempenhar todas as funções para as quais foi recebido no momento em que foi construído. Este templo existe na cidade etérea, cristalina de luz, na área do Monte Shasta. A cidade tem aproximadamente de 40 a 64 quilômetros de diâmetro. Foi prometido a vocês que esta maravilhosa cidade lemuriana em algum momento será baixada para uma expressão mais física, e muitos de vocês poderão vê-la e serem convidados a entrar. Vocês estão perguntando quando isso acontecerá. O momento exato ainda é desconhecido, mesmo para nós. Acreditamos que será no final desta década ou logo depois. Quando isso acontecer, o templo, juntamente com todas as outras maravilhas da Cidade de Cristal, estará disponível para aqueles que, em seu desenvolvimento espiritual, combinarem com essa vibração. Aurélia, também conhecida por vocês como Louise Jones, esteve envolvida com este templo na época da Lemúria. Aurélia Louise Jones é quem escreve o livro, né? Ela redescobriu a localização do templo há alguns anos, enquanto caminhava perto da sua casa, na área do Monte Shasta. De início, ela reconheceu que este era um lugar muito especial, mas não conseguia desvendar o mistério. Por razões desconhecidas para sua consciência, sentiu-se atraída para retornar frequentemente à nossa área para caminhadas e meditações. Várias vezes por semana, a vimos caminhar até a colina enquanto seguia o chamado de seu coração.
Foi sempre com alegria que a observamos, especialmente na primeira vez. Esperamos pacientemente pelo dia em que pudéssemos nos comunicar com ela de forma mais direta. Sem o conhecimento de sua mente externa, cada vez que veio, ela recebeu em seu plano interior a nossa calorosa recepção, juntamente com muita atenção, amor e abraços. Passaram-se vários milhares de anos desde que tivemos a oportunidade de nos comunicar conscientemente com qualquer morador da superfície nesse local. Há aqueles que vivem na área, que vêm à colina para caminhadas de tempos em tempos, mas nenhum tem consciência do que representa essa localização. Uma maior clareza foi oferecida à nossa querida Aurélia sobre a natureza do seu local favorito e a forte atração que sentiu por ele. Seu amor e alto grau de respeito pelo caráter sagrado desse lugar permitiu que nos revelássemos que nos revelássemos mais abertamente para ela e também, em maior medida, que detalhássemos seu envolvimento anterior conosco neste templo sagrado. No outono de 2001, a Aurélia realizou uma cerimônia de casamento neste local, envolvendo conscientemente nossa total presença e a presença do Reino da Luz. Foi a primeira vez desde o naufrágio de Lemúria que uma cerimônia matrimonial ocorreu na dimensão física, diretamente sobre o local onde está situado o nosso Templo da União, na quinta dimensão. Este foi um momento muito feliz para nós e oferecemos nosso total apoio. Eu, Ana Mar, mesclei-me com a amada Aurélia durante a cerimônia. Sem o saber conscientemente, a Aurélia estava se preparando para uma experiência maravilhosa. Seguindo sua orientação interna, ela sugeriu esta localização especial para um casal de chamas gêmeas que desejava que a Aurélia oficializasse sua cerimônia de casamento. Os telusianos, juntamente com o Conselho Lemuriano e os seres do Reino da Luz, ficaram muito felizes com este evento. Literalmente, centenas de milhares de nós e milhões do Reino Invisível participaram desta cerimônia em seus corpos etéricos. De certa forma, foi melhor que ela não pudesse nos ver, pois isto poderia ter sido bastante intimidante considerando o tamanho da multidão. Parecia que todo o mundo de Telos e dos reinos da luz do Monte Shasta estavam lá, aplaudindo a reativação do nosso templo da chama do amor para as chamas gêmeas, na dimensão física. Foi só depois deste casamento que revelamos mais informações sobre a verdadeira natureza do templo e a maravilhosa ativação que aconteceu para o planeta durante a cerimônia. Nos divertimos vendo como Aurélia, ao seguir o seu coração e orientação interna, nos proporcionou a oportunidade de criar esta maravilhosa abertura no plano físico. O cenário que estávamos esperando desdobrou-se em sua sequência perfeita, sem que ela soubesse o que realmente estava acontecendo em paralelo a esta cerimônia. Isso também nos fez sorrir. Muitos de vocês têm experimentado relações matrimoniais devastadoras, trazendo mais estresse e decepção do que alegria e felicidade contínuas. O motivo é que as relações estressantes são baseadas na dualidade e não na unidade do amor divino. A menos que um relacionamento se baseie na unidade, nunca pode cumprir os anseios profundos do coração. Agora, meus amigos, permitam-me que lhes ensine um pouco. Como guardião da chama eterna do amor, tenho observado os seus relacionamentos por um longo tempo. Para aqueles que procuram o seu amado em algum lugar no exterior de si mesmos, deixe-me dizer que não é assim que acontece. Seu amado também é parte de você.
Ele ou ela pode ter um corpo no mundo externo, mas encontrar a sua chama gêmea antes que esteja totalmente preparado para a iniciação é um pouco complicado. Frequentemente, isso não é o melhor para você, pois a experiência da terceira dimensão nem sempre oferece compatibilidade de caráter e espírito, a menos que ambas as partes tenham alcançado o mesmo nível de prontidão e evolução. Ouça isso atentamente. Procure o amor pelo qual anseia primeiramente dentro de si mesmo, em cada célula e elétron de seu coração e alma. Comece primeiro a desenvolver uma relação na consciência de unidade em seu interior. Está tudo lá esperando a sua atenção. Sua divina contraparte vive dentro de você. O relacionamento que você procura é nada mais do que o reflexo do seu relacionamento direto com o seu próprio eu divino. Quando você aprende a amar a si mesmo em todos os aspectos da sua essência, em todos os aspectos de sua divindade, em todos os aspectos da sua experiência humana, então esse divino amor pelo eu torna-se o governante do seu coração e de sua vida, e você não mais procurará em outro lugar, em nenhum outro lugar. Você saberá que encontrou isso e, na verdade, não importará a forma que isso tomar. Seu coração se sentirá cheio e completamente satisfeito. Nesse estágio de desenvolvimento de sua vida espiritual, o espelho ou reflexo do amor perfeito pelo eu se manifestará de forma tangível em sua vida. Essa é a lei divina que não falhará com você. Se isso ainda não se manifestou em sua vida, você não está pronto para tal. Ou, nos planos internos, você escolheu esperar. Então, isso se mostrará no tempo divino. E qualquer período de espera não importará, pois você terá se unido em seu coração com o objeto de seu anseio e amor. Quando alcançar esse estado de divino amor em seu coração, nada poderá ser negado a você, nem mesmo a sua chama gêmea. Em nome do divino amor, posso sugerir que você comece a procurar o seu amado dentro de seu eu. Essa é a maneira mais rápida de se unir com sua chama gêmea. Você não precisa colocar anúncios no jornal ou visitar um clube de solteiros. Ele ou ela literalmente cairá no seu colo e você não poderá evitar isso. Possa você atravessar todos os seus testes no abraço do amor divino. É um prazer convidá-lo para vir ao meu templo à noite, onde dou aulas para quem deseja reunir-se com a sua chama gêmea. Eu não estou me oferecendo para me tornar um casamenteiro, como vocês dizem. Estamos dispostos a ajudá-lo a se reconectar com esse maravilhoso aspecto do eu que você abandonou há muito tempo. O aspecto que atrai magneticamente o seu amado e tudo mais que deseja para você. Nós não magnetizaremos o seu amado por você, mas mostraremos como realizar isso por você mesmo. Ensinaremos o verdadeiro significado de união divina. Antes de dormir, peça aos seus guias que o levem ao Templo da União para participar de nossas aulas. Meus colegas professores e eu estaremos lá para recebê-lo. Prometo que teremos um tempo delicioso juntos. Se você não se lembra de suas jornadas conosco, não se preocupe. Com o afinamento dos véus, muitos mais de vocês acabarão por abrir a lembrança de suas muitas e deliciosas aventuras noturnas. Eu sou Ana Mar, o guardião do Templo da União e da chama eterna do amor imortal. Interessante ele trazer aqui essa questão da união que a gente tem que ter conosco, no amor próprio.
Porque se a gente não trabalhar muito bem trabalhado isso, tudo aquele que a gente encontrar para a gente dividir a nossa vida, na verdade, ele vai estar complementando aquilo que nos falta. Só que vai chegar um momento que vai dar ruim. Porque a vida vai colocando a gente em situações, porque a outra parte que completa a gente, ela também tem a parte que é dela, né? E vai ser bom aquilo que completa a gente, mas aquilo que não completa vai começar a incomodar. Então, e aí fazer esse trabalho, esse movimento de se tornar inteiro para seria como se recomeçasse uma união. Quando você começa a se dar conta de que isso acontece, dependendo do estado, né, dessa união, do tempo dessa união, o que pode ser feito, e se ambos estiverem de acordo, é ser trabalhado isso, né? A mulher trabalhar e se ter por inteiro, o homem se trabalha para se ter por inteiro, para que possam seguir juntos sem a necessidade de um se ancorar no outro, um se encostar no outro, por aquilo que falta. E é muito interessante, eu não vou seguir hoje, porque o caso depois ele vai, os casamentos de Telos, ele vai sendo, ele vai trazendo partes, eu acho que é interessante a gente ler aí a semana que vem. Mas é bem interessante a abordagem que o Eckhart Tolle traz sobre a questão da união no poder do agora, que é exatamente isso que está sendo trazido aqui no livro de Telos. E o porquê que vocês vão ver aqui para frente, né? Vocês viram já que nós, né, vimos aqui na leitura que os adolescentes eles passam uma parte do tempo vivendo a experiência da adolescência para esse amadurecimento que é necessário ser vivido. Muitos, né, esses casamentos muito novos que existem, onde esses relacionamentos que acabam se tornando casamento, que se começa, antigamente tinha muito isso, né? Se casava muito cedo, a gente pula fases da vida que precisam ser vividas. E a gente vai para um relacionamento muito sério. Que se não tiver a leveza nessa relação para que individualmente a gente possa viver esses aprendizados, ali na frente vai ser cobrado. A gente vai sentir falta de ter vivido isso. Então, com todo cuidado, né, lá em Telos, isso é olhado, isso é cuidado para que esses adolescentes cresçam, que comece a trabalhar a questão da atração, né, para que depois eles possam conviver, e aí a semana que vem a gente vai ler essa parte que vai adentrar, que é do casamento. Como é que se dá um casamento? Como é que é o processo das relações? Que de verdade não tem nada a ver com o que nós vivemos aqui. Aqui, a vida dentro do nosso planeta, dentro das leis, a gente casou, não deu certo, a gente separa. A hora que o outro começa a apresentar uma coisa que é que a convivência, quando a gente vai conviver ali, né, que a gente, muitos antigos dizem, né, eu quero ver você comer 1 quilo de sal junto, porque na convivência começam a aparecer as dificuldades. E aí as pessoas desistem. Na relação, em especial quando vai para a parte de trazer novos seres ao mundo,
A visão deles em telos é outra. E é isso tudo que a gente tem que aprender aqui, a viver as fases que a gente precisa viver, tendo essa compreensão, esse entendimento, para nos tornarmos seres inteiros e não buscar no próximo que o outro complemente aquilo que nos falta. A gente precisa estar inteiro e ser inteiro e encontrar outra pessoa inteira para poder viver junto. Então, eu vou terminar a nossa leitura no dia de hoje, deixando essa reflexão para quem vier ouvir. Começar a fazer esses paralelos, sabe? É trazer essa compreensão, porque lá é a vibração pura de amor, como foi dito a semana passada, que eu trouxe novamente, né, um breve resumo aqui. As relações lá são envolvidas em muito amor. Será que nós aqui já estamos preparados para viver as relações, sejam elas qual for, no amor? Então, eu vou deixar essa reflexão, vou até anotar aqui para a semana que vem a gente entrar com essa reflexão antes da gente iniciar a leitura. Eu agradeço imensamente para você que está acompanhando. Peço que você deixe lá o seu like, deixa o like no joinha ali a hora que você ouvir. E que se está fazendo sentido para você, compartilha. A intenção é realmente levar esse ponto de luz ao maior número de pessoas. E se você tiver alguém, então, que você possa ser o enviado, né? O que vai enviar esse ponto de luz para alguém, faça. Um beijo grande, uma semana abençoada para você. E até semana que vem.